Bom, então essa lista vocês receberam também. Boa noite para quem chegou agora. Tá? Então o tema da revisão hoje aplicada aí seria a geografia humana. Então, a primeira questão, ela trabalha um contexto bem atual, bem interessante, sobre fronteiras. Tá? Então, dá 3 minutinhos ali para fazer essa questão. Bom, galera, então a primeira questão ela trabalha um conceito, né, de fronteira, né, especialmente, né, em duas regiões bem distintas: a Europa, região da União Europeia, e a região ali da divisa entre as Coreias, né, na Península das Coreias. Bom, duas coisas então, né, vão definir essas regiões em relação à fronteira. O texto revela então que as barreiras físicas elas estão aumentando, em especial nos dias de hoje, e ele aponta diversas, né, razões para isso. Bom, na Europa, galera, o espaço, né, desde 91, chamado de espaço Schengen, que eliminou todas as fronteiras entre os países. Ou seja, você pode andar por qualquer país europeu sem passar por uma aduana, tá? Então é como se não tivesse fronteira entre um país e outro que pertence ao espaço Schengen, que não quer dizer que está na União Europeia, tá? Então tem países que não estão na União Europeia, como a Suíça, por exemplo, ou a Noruega, né? Mas que estão dentro do espaço Schengen sem fronteiras, tá? Então sem aduana. E recentemente, né, você teve um aumento, né, o exponente aí, como você está vendo, de criação de aduanas. Por quê? Né? O que leva à criação desse muro, dessa barreira física na Europa, na atualidade? E na Coreia, qual é o fator? Né? Então são dois objetivos distintos em criar essas barreiras físicas. Então na Coreia, galera, vocês sabem que a Guerra das Coreias aconteceu na década de 50, depois justamente aí do fim da Segunda Guerra Mundial, né? E depois da Coreia, né, deixar de ser território ocupado pelos japoneses. Então a Coreia, na verdade, né, a guerra entre as Coreias ela não acabou. O que ocorre é um tratado armistício, né, e uma separação ali por um paralelo que divide uma área desmilitarizada. Então a grande questão, né, entre as Coreias, da criação dessa barreira,
é o aspecto da militar. A rivalidade étnica não poderia, porque ambos, né, falam o mesmo idioma, têm a mesma, né, cultura, embora aí separadas, né, historicamente por um modelo econômico completamente diferente. E na Europa, galera, você tem uma questão, né, envolvendo a atualidade, né, da crise migratória europeia, que aumentou bastante depois ali da Primavera Árabe, né? Lembrando que historicamente a Europa já recebe há muito tempo imigrantes do Oriente Médio e também ali da África. Oi, A tela eu acho que você não está compartilhando. não estou compartilhando? Não. Uai, interromper compartilhamento. Jesus. Vocês não viram a questão então? Não. Oxe. Nossa senhora. É só o Lum que estava compartilhando. Que bosta. Obrigado. Tá, vamos ver. Agora foi? Sim, agora está compartilhando. Tá, obrigado, viu? Então, galera, já desenhei a questão para vocês, né? As duas regiões, então, essa formação, né, de fronteira de muro, na atualidade, né, ela é bem cotada pela migração, né? Uma questão que sofre hoje a Europa, essa pressão, entrada de imigrantes, em especial por causa da Primavera Árabe, mas também, né, historicamente proveniente da África, né, por uma questão meio óbvia. Hoje a Primavera Árabe, ela também tem a questão dos refugiados, né, a África também, e incluindo ainda a migração para trabalho. Tá? Então, os dois ali modelos de muros, né, ou fronteiras, nesse caso ali por razões distintas. Tá? Outro exemplo, como na Coreia do Norte e do Sul, poderia ser também a região da Caxemira, entre o Paquistão e a Índia, e a China, um território também, né, que é instável e que, como aconteceu na Guerra das Coreias, ele também não foi solucionado. Tá? A segunda questão, galera, ela trabalha aí um tema ligado ao crescimento, né, global de um continente específico, que ele vai cobrar sendo a África. Então você vai analisar então a taxa de incremento ou de natalidade, né, que está ali no primeiro gráfico, e na sequência, né, você no mapa, na verdade, e na sequência você analisa qual é a projeção que esse continente pode ter dentro aí dessas quatro opções.
Bom, galera, uma questão de geografia humana envolvendo a questão demográfica e uma análise, né, mais intrínseca aí a um continente ou aos continentes em relação à taxa de crescimento populacional. Então, essa taxa, né, na verdade, ela é o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, que seria, nesse caso ali, o produto entre a taxa de natalidade e a mortalidade. Como você pode observar, né, a África subsaariana ela apresenta os piores indicadores em relação às taxas mais elevadas de crescimento, também por ser uma região, né, extremamente pobre e, além disso, ainda a população se concentrar na área rural. O resto do mundo, de maneira geral, né, tirando ali o Iraque e Omã, né, que são territórios do Oriente Médio, que estão também com uma taxa bem elevada, o resto do mundo, em geral, está com uma taxa ali próxima ali entre 0 e 2, né, da coloração amarelada. Bom, o Brasil também está, né, nessa taxa ali. Então, bem fora da média, né, você tem a África, com a taxa bem elevada, e a Europa, né, com taxas menores, justamente um problema que os europeus já enfrentam, que é a implosão demográfica, ou a redução do seu crescimento. Então, a proposta da questão era você encontrar qual curva era correspondente no gráfico à projeção do crescimento populacional africano, né, a partir de 2015. Então, primeiro, para você eliminar isso, né, você teria que saber um valor nominal, pelo menos, né, ou imaginar porque você ficaria basicamente entre duas, ou W ou X. Por que não Y e Z? Bom, por continente, galera, o menor continente do mundo é a Europa, com 600 milhões de habitantes, né? Depois você tem ali a América, né? A Oceania nem conta, né? Mas a Oceania não tem nem 40 milhões, tudo. E a América, né, que você teria ali cerca de 850 milhões de habitantes, tá? Então, tirando esses dois continentes, né, Europa e América, sobra a África e a Ásia. E a África, aliás, a Ásia tem a China e a Índia, que sozinha computam já 3 bilhões de habitantes. Mas ainda tem a Indonésia, que seria ali o sexto maior país do mundo, né? E o Paquistão, que ultrapassou o Brasil, o quinto, né? O sétimo, a Indonésia, e quinto, o Paquistão, né? O Brasil hoje é o sexto. Então, o maior volume demográfico por continente está na Ásia, que você eliminaria, então, o W. Sobrando o X, né? Que a partir de 2015, você teria ali uma população, né, estimada ali, aproximadamente ali, na casa de 1 bilhão de habitantes, né? Então, a relação, né, de qual seria o crescimento também se poderia analisar em forma da curva, né? A partir de 2015, você sabe que o continente africano ele vai ser o continente para os próximos anos com maior incremento populacional. Então, a única, né, nesse caso, curva que você tem esse crescimento maior é justamente também na X, né? Até a curva, por exemplo, né, do W, ela não tem um crescimento percentual tanto, né, quanto ali o X, justamente a região, né, a África, no caso como continente, que teria as maiores taxas de natalidade, portanto, maior incremento populacional, ok? A segunda questão é uma questão ali que vai analisar todo um contexto ligado à percepção, né, do imigrante e revelar uma questão que tem sido discutida a nível global, né, e tem acontecido, na verdade, né, um fato ali entre os governos ali na atualidade. Então, aí 2 minutinhos para fazer ela.
Bom, galera, então uma questão aí de percepção, né, onde você tem ali um valor subjetivo, né, que na entrevista provavelmente ali era feita para as pessoas, em percentual, né, quanto vocês acham que já haveria de imigrantes no seu território. Então você pode ver que existe uma distorção muito grande, né, talvez o número mais próximo ali seja da Espanha ou da Grã-Bretanha, né, com o dobro ali mais ou menos. E há números assim, exorbitantes, como da Hungria, né? Você vai ter ali 8 vezes mais em relação à percepção. Então, o gráfico ele evidencia que os cidadãos, né, eles, de fato, eles não têm essa noção, mas, né, acham que o seu território está recebendo um excesso, né, de pessoas. Em especial na Europa, né, justamente o tema principal da Europa hoje é a crise migratória, né, inaugurada ali principalmente com os refugiados provenientes da guerra da Síria, Iraque, né, e atualmente até a Líbia. Uma consequência direta dessa preocupação então, uma preocupação onde você tem ali um movimento, né, que cresce muito no território europeu, que é o movimento nacionalista. Ampliação dos programas de proteção social. Então, essa é uma consequência direta, né, ampliar os programas sociais. Então, a consequência direta dessa preocupação, indicando ali uma preocupação com o seu território, né, você teria ali uma consequência para reduzir justamente a entrada dessas pessoas. Como o movimento nacionalista crescente, você vai ter um alinhamento político diferente, né? Intensificação dos conflitos de caráter militar. Os países, no caso, não estão em conflito. Então, o que ocorre são os conflitos externos. E crescimento dos partidos de extrema-direita. Então, a direita, de uma maneira geral, tem crescido nos últimos anos como forma de representação política, né? A extrema, né, nesse caso, seria, né, o negativo. Extrema-direita, extrema-esquerda. Né? O extremismo, assim, ele não tem diálogo. Então, você vai ter ali medidas, né, ostensivas, em especial, né, contra a população migrante. Aí você já pode computar a xenofobia, a islamofobia, né, que é o termo aplicado ali contra ali a entrada de imigrantes, né, nesse caso ali, especialmente os árabes. Então aí a questão aí dos partidos, né, ou do movimento da direita e extrema-direita, ou nacionalismo também, aumentando aí nesses países, especialmente os europeus. Questão 4 aí, Cefet Rio de Janeiro, uma questão bem legal, que tem trabalhado, na verdade, várias questões, o tema China, né, e as alterações políticas mais recentes da política demográfica chinesa. Então, 2 minutinhos aí para fazer essa também. Bom, galerinha, nesse gráfico, né, você consegue ter percepção ali, entre os anos 60, né, até a atualidade, e a projeção para os anos 50, você está vendo que a maior proporção, né, está ocorrendo aí é do aumento de idosos, né,
E lembrando que a China, até 2018, tinha a política do filho único, liberando essa política para 2 filhos, né? E até dificuldade, né, de você ser obrigado, né, a ter um filho, né? Na atualidade, tudo caminha aí para obrigatoriedade também de ter o segundo, né? A gente vai fazer uma questão que vai remeter a essa ideia. Então, analisando a projeção, você está vendo que os idosos passam a ter um percentual muito maior, né, em relação à proporção, né, geral. Os jovens já vai ter uma queda abrupta e a preocupação da China, em geral, para essa questão, sempre vai ser a permanência dos adultos em relação aí à quantidade de mão de obra. Então, essas mudanças, né, nas características da população chinesa representadas no gráfico projetam uma tendência futura de. Então, o fator, nesse caso ali, né, como a gente está vendo, qual que é a principal mudança, né, no quadro demográfico? Confirmação de uma explosão demográfica. A explosão demográfica ela é justamente, né, consolidada com excesso e aumento dos jovens. Se você pegar a década de 60, por exemplo, eles estavam vivendo isso. Aumento do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, né, seria o percentual de incremento populacional e está associado também a um alto percentual de jovens. O que está acontecendo é a redução. Agravamento da mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um dado que você observa dentro do ponto de vista qualitativo, né? Então, o oposto da mortalidade infantil é o aumento da longevidade. Então, se a longevidade está aumentando, né, vai também reduzir sua mortalidade infantil em função da qualidade, na verdade, hospitalar médico-sanitária. Tá? E o último, né, que é a resposta, o envelhecimento da sociedade local, que é uma característica aí dos países emergentes. Né? As sociedades elas estão caminhando para o envelhecimento e para uma redução das natalidades, caracterizando ali a terceira fase da transição demográfica. Tá? Então, questão 4 ali analisa esse aspecto, né, geral, na verdade, aplicado a qualquer país, e a característica da China, que é diferente porque ocorre um controle, né, sobre essas políticas. Beleza? Mais 2 minutinhos para essa questão, que compara o Brasil ali em relação à questão dos imigrantes no contexto global. Bom, galera, então essa é uma questão geral, né, que coloca ali, então, segundo a ONU, então, 258 milhões de pessoas, né, moram fora do seu país na atualidade, e ele começa a citar os países, né, começando pelos Estados Unidos, que é um dos que tem o maior percentual, seguido aí pela Arábia Saudita, Alemanha, e depois ali alguns países da
América do Sul, como a Argentina com 5, Chile 2,7, Paraguai 2. E no Brasil, né, a gente está vendo a tabela ali, o nosso país, ele é um país que historicamente, né, tem reduzido, né, drasticamente esse volume em número de milhões de habitantes, né, e o percentual, né, não está intrínseco aí. Então a gente começa ali, né, com mais ou menos cerca de 2,5%, né, no 1940, e vai para algo próximo ali de 0,3%, 0,4% na atualidade de 2018, segundo o gráfico. Então, em relação a essa questão da análise do Brasil, né, como ocorre a redução, né, percentual, a nível global, né, como comparação ali a outros países. Então, o que seria correto em relação à comparação da tabela e os dados fornecidos ali pelo enunciado. Então, primeiro, o número de estrangeiros no Brasil é proporcionalmente maior do que na Argentina e no Paraguai. Então, na Argentina, por exemplo, a gente tem 5%, a população da Argentina é cerca de 50 milhões, né? Então, você teria ali cerca de 2,5 milhões. 5 milhões. Cerca de 2,5 milhões, correspondendo a 5%. Então, o Brasil, né, tem um percentual muito menor do que a Argentina. No Brasil, em razão do tamanho de sua população e da quantidade de estrangeiros, pode-se dizer que há um equilíbrio entre ambos, se comparado aos Estados Unidos e à Alemanha, por exemplo. Então, não tem um equilíbrio, né, e ainda mais comparado aos Estados Unidos e à Alemanha, são os países que têm um percentual bem elevado na ocupação ali do território por imigrantes. Próximo, as informações de texto e os dados evidenciam que o Brasil é pouco atrativo para os estrangeiros, se comparado aos outros países. Então, mesmo em relação à América do Sul, o Brasil, né, não é um país que tem uma representação muito grande. Uma coisa até em relação à explicação desse fato, né, pode ser porque através da língua, né, você tem ali o Cone Sul, o Brasil é o único país que tem língua portuguesa. Então, isso também acaba gerando, né, um fator de facilidade de ir para os países de língua estrangeira, ou de língua igual, né, nesse caso semelhante à sua, no Cone Sul, né, falando de América do Sul somente. Mas o fato é que o Brasil, ele, apesar de ter políticas, né, amigáveis em relação à entrada dos estrangeiros, e até a questão de pedidos, né, de refugiados, como na atualidade venezuelanos, pouco tempo atrás ali os haitianos, né, o Brasil, né, ele não é um país ali que polariza ou que recebe um grande volume de imigrantes. Então, as 5 aí, né, o Brasil, em comparação aos outros países, né, não é um país atrativo, né, ou não se mostra atrativo a nível global. Então, mais 2 minutinhos para essa questão ali de migrações. Bom, nessa questão 6, então são explorados os temas de imigração dentro do território brasileiro.
Então ele coloca lá sobre as questões. Primeiro item, imigração pendular é aquela em que o trabalhador muda de cidade dentro de uma região metropolitana. Migração pendular é uma das que mais caem, né? E a pendular, ela justamente não é que gera deslocamento de pessoas, né, como mudança, e sim deslocamento diário para trabalho dentro de uma região metropolitana. Né? Como você que trabalha, por exemplo, em outra cidade, Campinas, ou Sumaré, né, ou Americana, e aí sai de Santa Bárbara todo dia para ir e voltar para essa outra cidade. Então, 2. A sazonal é aquela que os migrantes permanecem fora do seu lugar de origem durante um determinado período, em geral a trabalho, e depois retornam ao lugar de origem onde ficam à espera de uma nova oportunidade. Então, na sazonal, galera, como o nome diz, ela aparece em períodos, né, para trabalho. O nome também mais usado, na verdade, nem é sazonal, é transhumante, que é a mesma relação, né, de, por exemplo, pessoas que vão colher café, uva, maçã no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Cana-de-açúcar. Então, essa variação ali por estação, né, da colheita, onde você vai ter um uso dessa mão de obra e depois ele retorna para o seu lugar de origem, o local de origem. 3. A intrametropolitana, o trabalhador reside em uma cidade de certa região metropolitana e se desloca diariamente até a cidade principal ou a cidade vizinha para trabalho ou estudo. Essa intrametropolitana, ela na verdade seria a migração pendular. A intrametropolitana, né, não é correspondente. E a última, migração cidade a cidade, caracterizada pelo fluxo de pessoas entre diferentes cidades em busca de melhores condições de vida. Né? Então, de tão óbvia, parece que até é errada, né? Mas a migração cidade a cidade seria urbano-urbano. Tem a rural-urbano, que é do rural, né? E tem também até a urbano-rural, onde as pessoas se deslocam para áreas rurais em função de uma melhor qualidade de vida, né? E não necessariamente se tornar um produtor rural, como, por exemplo, o condomínio de chácaras, ou até alguns condomínios horizontais, onde você tem uma relação com as áreas rurais, né? Uma vantagem disso é você poder reduzir sua conta de luz, né, não pagando taxa de iluminação pública, ou até IPTU, se a área for rural. Então, a 2 ali e a 4, né, como corretas. Aí uma questão recente, né, e atual também, da Venezuela, tá uma questão bem fácil, mais 2 minutinhos ali para responder ela. Então, galera, uma questão bem fácil, né? Resposta bem óbvia, mas também um contexto na Venezuela de forma geral, estabelecendo aí como os principais grupos de refugiados na atualidade no Brasil, superando, por exemplo, os haitianos, né? Bom, só lembrando que a crise da Venezuela ela começa paralela à crise do Brasil, com uma queda abrupta no preço do petróleo, que vai despencar de 100 para cerca de 38 dólares. Como a economia venezuelana é baseada aí cerca de 90% do PIB dela relacionado ao petróleo, ela infelizmente, né, teve uma queda vertiginosa do seu PIB. Então, vários fatores, né, vão levar aí a geração dessa crise, né, que começa ali, né, com também, né, com uma redução da produção em função, né,
de controles artificiais dos preços, né? E até estatização de empresas do setor básico, como papel e alimentos. E algo parecido está acontecendo na Argentina hoje também, com congelamento de preços, né? Que é uma prática que, numa economia capitalista, ela não existe, né? Não tem precedentes para isso. Sempre, né, o processo sempre a partir do controle dos preços, né, você tem sempre a piora da economia. Isso, né, do que aconteceu em todas as histórias das economias capitalistas, né? Logicamente, no socialismo você tem outra relação que não é comparável. Então, a crise econômica, né, vai gerar esse volume de refugiados, também uma crise política institucional desde 2017, quando Maduro dissolveu o Congresso, né, ao estabelecer uma constituinte. E a Venezuela, ali, uma questão legal também de ser comentado, a entrada da Venezuela do Mercosul foi em 2012, e ela teve um prazo para estabelecer acordos, né, e mecanismos reguladores para trocas comerciais com o Mercosul. Esse prazo era de 8 anos, né, mas ele foi revisto e acabou que ela não cumpriu, né, uma meta dentro desses prazos até ali a oficialização, né? Então ela entrou no Mercosul, mas deixou de fazer sua parte burocrática. E em 2016 ela foi impedida, né, de participar do Mercosul. Em 2017 ela foi, entre aspas, reimpedida, quer dizer, de novo ela seria, né, porque Maduro, como eu falei, ele dissolveu o Congresso, né? Isso é uma medida, né, tida como, pelo Conselho do Mercosul como antidemocrática, tanto que hoje a Venezuela, a Nicarágua e Cuba, né, são os 3 ali países não democráticos do território americano, ok? Bom, a sequência aí dessa questão da Federal do Rio Grande do Sul, ela trabalha ali um conceito geral em relação ao mundo, né, e as taxas de natalidade e mortalidade que elas têm ali como relação na atualidade, né, para o crescimento global, né, da população, e também é uma forma geral de analisar não só, né, a perspectiva global, mas também imaginar, né, o que a gente acabou de fazer naquela questão entre uma África e entre uma América ou entre uma Europa, né, essa diferença ali entre os continentes de taxa de crescimento. Então 2 minutinhos para fazer isso daí também. Bom, galera, então nessa questão, ele coloca ali uma projeção de que o mundo, né, vai chegar aí a seus 9,7 bilhões em 2050. Então é uma possibilidade disso acontecer, né, mas, né, existem vários fatores que podem influenciar isso para menos, né,
ou, né, até para mais. Bom, então você tem ali para julgar as alternativas a seguir, as afirmativas a seguir. Então, primeiro, as altas taxas de fertilidade e o aumento da esperança de vida ao nascer influenciam no crescimento da população mundial projetado. Quer dizer, os dois principais fatores vão ser esses. Então, a melhora na qualidade de vida, o que aumenta a longevidade de países, como, por exemplo, a situação no Brasil, né? Ou até da China. Então, há um aumento gradativo no número de idosos e uma longevidade maior. Em contrapartida, você pega, por exemplo, países da África e alguns do Oriente Médio que possuem altas taxas de fertilidade. A gente está falando do mundo. Então, se você tem os fatores, né, que estão fora da curva, né, para os dois lados. Então, isso pode, né, influenciar no crescimento mundial. Você vai ter mais idosos, quer dizer, a população vai ter uma longevidade maior, e um incremento populacional de alguns territórios, né, onde ainda as taxas são elevadas. Na sequência, o crescimento da população mundial projetado está relacionado ao aumento do controle de natalidade. Se você né, tem um controle de natalidade, né, e esse controle dele está sendo aumentado, você não vai reduzir, você não vai aumentar, você vai reduzi-la, né? Então, o controle de natalidade, você teria uma redução demográfica a nível global. O crescimento da população na sequência mundial projetada está ligado ao índice de crescimento natural, sim, que é o crescimento vegetativo, o qual relaciona apenas taxas de mortalidade e migrações. O crescimento natural ou crescimento vegetativo, ele relaciona, na verdade, né, um produto entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e não migrações. Mesmo porque não faz sentido, né? A migração a nível global, ela não interfere na população global, só no deslocamento, né? Continua somando o volume total. E a última, o crescimento da população mundial projetado está relacionado somente ao aumento das migrações, então também não faz sentido. Essa migração e a população mundial crescendo, né, ela vai ser total, não interessa se ela está se deslocando ou não, o volume é o mesmo, né? Então, para essa questão ali, apenas a primeira seria verdadeira, o restante ali sendo falsa. Qualquer dúvida ali de qualquer contexto, tá, galera? É só perguntar ali. Próxima questão, mais 2 minutinhos, tá? Bom, galera, essa questão é uma questão bem interessante, é uma questão bem moderna, tá? Sobre o mesmo problema que a gente viu, a questão ali da crise migratória no espaço europeu. Bom, em 91, né, os países da União Europeia, que se tornaram União Europeia, com o Tratado ali de Maastricht, deixando de ser Comunidade Econômica Europeia, criaram um acordo, né, não só da União Europeia, mas de países que fazem parte
da Europa. E esse acordo é chamado de Espaço Schengen. Esse espaço ele dissolveu as fronteiras, né? Dissolveu as aduanas, então qualquer posto de aduana ou fiscalização entre os países que assinaram esse acordo, ele foi desfeito. Quer dizer, criando uma área livre de circulação entre os territórios, certo? O que está acontecendo é que recentemente, em 2016, esses postos começaram a ser reabertos, né, em função do fluxo de pessoas que têm entrado no território, especialmente, né, relacionado aí à questão dos refugiados do território, tanto sírio, né, quanto iraquiano, né, a partir da Primavera Árabe, gerando a guerra da Síria, e também o Estado Islâmico, né, invadindo o território norte da Síria e do Iraque. Então, essa questão você poderia até acertar ela fazendo uma interpretação ali da imagem, né, errado, né, que você está, na verdade, quem está ali é um policial de fronteira, né, e a aduana ela foi extinta, então a charge é referente ali à ideia de 91, né, e não 2016, quando ela foi reaberta. Então, há pessoas, né, que seria o principal fator para você evitar, na verdade, uma vez que as mercadorias, serviços e capitais, nesse espaço, elas são, né, de livre circulação, especialmente, né, em função ali da União Europeia. É um mercado comum, né, a classificação ali que permite a passagem de mercadorias, pessoas e serviços. As pessoas, né, que eles querem evitar, né, são ali os refugiados. Aí 1 minuto para fazer essa questão. Essa questão ela é uma questão mais fácil, né, mas ela é uma questão conceitual. Então, se souber o conceito, você vai acertar ali a questão. Bom, galera, então alguns conceitos ligados à urbanização. O mapa, você está vendo que ele possui cidades ali em quase todos os continentes, uma concentração de cidades, né, na Europa, na América do Norte, né, nos países mais ricos. Bom, então o conceito, vou começar ali todos os conceitos representados. Cidades globais são aquelas cidades que têm uma influência, né, em nível global, como o nome diz, e que conseguem estabelecer relações de comunicação, de fluxo de mercadorias, serviços e pessoas, a nível, né, internacional. É uma cidade que é referência, que pode ter um poder de atração cultural, pode ter um poder de atração econômica, né, financeira. Então, ela exerce, né, uma influência a nível global. Na B, tecnopolos. Tecnopolos é a associação ali de um centro de formação de mão de obra ligado à alta tecnologia, né, com capital ali de indústria desse setor. Então, os tecnopolos eles são bem limitados, né? Se você pegar, por exemplo, a América Latina, né, São Paulo você teria, né, o principal eixo, né, como aeroespacial, informática e eletrônica. Né? Mas os principais estão nos Estados Unidos, né, na Europa e também no Japão. Hoje, né, também alguns emergentes, China, Índia, Coreia do Sul, né, Austrália. Bom, a megalópolis. Megalópolis é um conceito ali onde você tem grandes aglomerações urbanas, né, um conceito, né, desenvolvido pela ONU, e essas aglomerações elas superam ali os 10 milhões de habitantes, né, e aí você teria, por exemplo, né, uma inexistência de eu confundi, né, megalópolis, depois megacidades, né, 10 milhões de habitantes. Por exemplo, na Europa você não tem cidades mais com 10 milhões de habitantes, então a Europa, né, está fora desse quadro ali. Brasil tem São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, se você contar a região metropolitana. Mas a maioria está na Ásia, né, em função do crescimento vertiginoso nos últimos anos. E megalópolis seria a junção de duas grandes metrópoles, né, tendo isso apenas ali no continente norte-americano e também no Japão, tá, ou na Ásia. Então você teria ali San Diego, São Francisco, Boston, New Wash, né, e no Japão, Tokaido. Tá? Então, megalópole localizada, América do Norte
do Japão, megacidades que se concentram na Ásia, mas a Europa não tem, e tecnopolos, né, são bem limitados. Então a África, por exemplo, né, desprovida a África, Oriente Médio, né? Então as cidades globais, né, ela seria a alternativa correta, que indica ali que várias cidades no mundo exercem uma função, né, de influência numa escala global, tá? E elas são categorizadas em alfa, beta e gama. Então, por exemplo, né, mesmo a melhor cidade da América Latina, que é São Paulo, ela é uma metrópole global da categoria beta, porque as que estão ali no nível alfa, elas são aí as capitais que representam os países desenvolvidos, né, como Nova York, Tóquio, Londres, né, Frankfurt, Paris, né, e assim por diante. Questão 11, uma questão clássica que já caiu de diversas maneiras sobre, né, a relação de quadro social, né, econômico ali de um país aplicado ao espaço urbano, né? Então essa questão ela já se repetiu de diversas maneiras na Unicamp, na Unesp, na FUVEST, né? E sempre com alguma charge, né, como essa, né, que vocês estão vendo aí, uma favela e uma área de concentração de riqueza. Então, mais 2 minutinhos aí. Bom, essa questão então ela trabalha a questão específica de uma sociedade com o Brasil desigual, e essa desigualdade se reproduz no espaço urbano. É meio óbvio, se você tem uma maioria da população, por exemplo, né, sofrendo, né, essa desigualdade, vai morar, né, em habitações irregulares, na periferia, e uma minoria das pessoas vão morar, evidentemente, né, num alphaville da vida. Bom, então sobre essas questões, né, ligadas ao meio urbano. Primeiro, o intenso crescimento urbano permite maior integração entre as pessoas. Quer dizer, quanto maior o crescimento urbano, mais integrada é a vida das pessoas, como você consegue observar na charge, né? Não, né? Então isso não garante, né, uma integração entre as pessoas, especialmente em relação a usufruir dos mesmos aparelhos urbanos, né? Como, por exemplo, áreas de lazer. 2. As desigualdades entre diferentes grupos e classes sociais geram maiores disparidades de moradia, de acesso aos serviços públicos e de qualidade de vida e de segregação social. Então a ideia de segregar é você separar, né, impedir, e o muro, né, o condomínio fechado, ele vai impedir de pessoas, né, terem acesso a essas áreas de lazer, diferente de um bairro aberto onde você pode, por exemplo, usufruir dos equipamentos urbanos ali presentes. Exemplo, eu gosto de ir no Taquaral às vezes, né, eu vou lá no Taquaral, usufruo do ambiente ali, que não é meu bairro, nem moro em Campinas, moro em Hortolândia, né? Mas tem pessoas que moram naquele bairro e também usufruem. Então você entende que o muro, né, no caso o condomínio fechado, ele vai ser uma área de lazer privativa, né? Então um espaço ali que não vai ser público. Então vai dar exclusividade, vai segregar, tá? Próxima, o medo da violência urbana impulsionou a criação de condomínios fechados, acentuando a exclusão social e reduzindo os espaços urbanos públicos,
o que propiciou o crescimento de espaços privados e de circulação restrita, né, pelo que a gente acabou de comentar. Então, a 2 e 3, né, seriam ali as corretas. Então, a questão que responde sempre essa charge, esse modelo, é a desigualdade, né, é a segregação e é a dificuldade, né, das pessoas terem uma melhor qualidade de vida, né, porque frequentemente ali a gente acaba sendo expulso ou separado, né, no contexto de usufruir, mesmo que seja dos essenciais serviços aí de lazer. A próxima questão é uma questão bem legal, é uma questão analítica, sobre a pirâmide demográfica da Rússia e o impacto, né, que aconteceu entre dois eventos, sendo cobrado ali uma característica, né, específica que vai aí, nesse caso aí, ser resultado, né, desses dois momentos que a Rússia viveu. Rússia e a União Soviética também, né? Bom, galera, essa pirâmide é bem interessante, né? Primeiro, quando você observa ali a Segunda Guerra Mundial, isso ocorrendo, né, há cerca de 70 anos atrás, então se você puxar esses 70 anos, você vai reduzir ali a pirâmide, né? Isso é 2010, né, na verdade, né? São 10 anos a mais. Você vai trazer a pirâmide, né, para a base ali onde você tem a Segunda Guerra Mundial, que seria a base da pirâmide naquela ocasião. Se você olhar essa pirâmide a partir dessa base, que é traçado ali na linha Segunda Guerra Mundial, você está vendo que o número de homens ele vai ser muito menor do que das mulheres. Fato, logicamente, né, do maior número de mortos da Segunda Guerra Mundial em combate sendo o exército russo, né, ou da União Soviética, cuja maioria era a população russa. Então você já vai ter essa disparidade entre homens e mulheres, né, e uma redução drástica da base. Pois bem, com o fim da União Europeia, não, né, da União Soviética, você vai ter também um retrocesso, né, uma anomalia ali, porém, né, você consegue observar que os homens e as mulheres, né, eles têm o mesmo volume, né, justamente porque foi um fator histórico da guerra, né, agora foi normalizado. Então, tanto a primeira quanto a segunda, elas têm uma característica comum. A base da pirâmide ela foi reduzida drasticamente. Por quê? Qual é dos fatores abaixo, né, dos itens de A a D, que explicam, né, qual o fator que reduziu, né, nesse caso ali a partir da base. Então, na base da pirâmide demográfica, só pode ser uma coisa, né? Saldo da migração, você teria um volume, né, exponencial de adultos, porque as crianças elas não migram, né? Elas são levadas pelos pais. Taxa de natalidade, né? Esse seria o valor que reduziu, né, foi alterado na base da pirâmide em relação ao número de filhos, né? Ou que foi dar um tempo agora não fazer filho, né? Porque a coisa tá preta. A crise econômica, por exemplo, né, literalmente ali na transição do modelo socialista para o capitalista, e durante a guerra, né, que também teve essa redução, em função ali do conflito, no intervalo ali de 6 anos. Então, a esperança de vida ali. Algumas questões de Enem também trabalhando ali esses temas que a gente tem visto, né? Então, vou dar 1 minutinho e meio para cada uma delas para a gente. Elas são mais curtinhas.
Bom, essa questão, galera, ela já caiu ali de várias formas, tá? Cobrando essa característica da fase atual do Brasil, que é o bônus demográfico, tá? Também como característica ali a terceira fase da transição demográfica. E um dos principais fatores, né, que acaba reduzindo, né, assim, o uso, né, ou a melhor fase do Brasil, que seria essa fase produtiva, né, infelizmente é a qualificação. Então, das questões que envolvem esse bônus, né, você está falando do excesso, né, de mão de obra disponível. E esse bônus ele não vai ser bem aproveitado se essa qualificação profissional não existir. Então, infelizmente, né, o Brasil sempre teve esse atraso, né, na questão educacional, né, não é de hoje. A gente tem ali um acontecimento, né, que é justamente o reflexo de um baixo investimento, né, no setor público, né, ligado à educação. Você tem, por exemplo, as universidades sucateadas, né, e, infelizmente, né, um ensino público, né, de baixa qualidade, salvo aí exceções de algumas escolas técnicas, né, que você tem ali um índice muito melhor, né, e até melhor do que as particulares, mas infelizmente, né, são minoria. Então, a respeito disso, né, o bônus demográfico ele só vai fazer sentido no país se as pessoas que tiverem, né, no caso, com mão de obra, né, na faixa etária dos adultos, tiverem essa qualificação para poder não só, né, gerar mais renda para o país, mas evidentemente, né, para si próprio. Então, você tem um aumento da renda per capita, né, pela qualificação profissional do indivíduo. E o Brasil, como o México, como a Argentina, né, tipicamente tem uma grande concentração de pessoas no setor terciário, mas, né, ocupando um trabalho ali informal, subemprego, né, infelizmente ali em função dessa baixa qualificação profissional, ou também resultado de crises econômicas, né, conjunturais. 14 aí uma questão, né, geral envolvendo demografia, mas um problema, né, crônico global. Mais um minutinho e meio para fazer aí. Bom, galera, na 14 você tem ali a questão da fome, né? Então, historicamente, essa questão é pior nos países, obviamente, mais pobres. A gente está falando de África subsaariana, Sudeste Asiático, né? Mas também, né, no Brasil, a gente tem uma questão ali dessa fome, né? Por exemplo, mais evidente nas regiões mais pobres, como Nordeste e Norte. Então ele coloca que a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos, isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao. Então, a fome, né, pode ser solucionada com a produtividade, com o volume, né, que a gente tem de terras agricultáveis, mas essas áreas são destinadas a outras funções. E mesmo o volume, né, mesmo que ele exista em volume total, né, suficiente, ele precisa ser comprado. E aí está o problema, né, geral, tanto das cidades, né,
nível ou escala global, né? A gente acabou de ver as favelas, né, versus condomínio fechado, ou, né, na escala da fome. Então, a escala de produtividade regional, né? Então, a produtividade ela é elevada. Não é o que é produzido na região, inclusive, que a gente precisa consumir. Exemplo, estado de São Paulo. A gente só produz cana-de-açúcar, você toma etanol, né? Ainda não, né? Tomara que não, enfim. Mas, né, seria etanol ou suco de laranja. É o que a gente produz no estado, né? Ou látex, né? Eu acho que não rola também comer isso aí. Mas, né, a gente consome tudo, né, que não é regional. Então, o padrão hoje, né, não é você consumir o regional. E a distribuição de renda no item B, que é o fator que encaixa em todas as explicações, né, relacionadas à desigualdade, né, como essa renda é distribuída. E não só distribuída do ponto de vista monetário, né, mas sim dos recursos também aplicados à região, a investimento em educação. Né, isso gera uma distribuição de renda também, onde as pessoas vão ter capacidade técnica, né, ou qualidade educacional para conseguirem também ter uma renda melhor a partir aí das oportunidades, né, em função da sua qualificação. Próxima aí é uma questão de 2009, mas ela é muito atual dentro do contexto, tá? Bom, galera, então o tema principal ali seria o conceito de cidades globais, né? E o que a tecnologia tem a ver com isso? A tecnologia ela permitiu, por exemplo, o desenvolvimento da transporte, né, aeroespacial, das telecomunicações, que funciona como, por exemplo, hoje em tempo real, praticamente as bolsas de valores, mercado de ações. Então, inúmeros setores, né, foram criados que passam ali a ter um novo campo, né, na área do consumo também. Então, uma das consequências das inovações tecnológicas dessas últimas décadas seria, então, a criação das cidades globais, que se caracterizam por possuir o mesmo nível de influência no cenário mundial. Nunca, né, que cidades vão possuir o mesmo nível, mesmo se comparar no cenário mundial, pior ainda é a relação entre uma São Paulo, por exemplo, uma Nova York e uma Dhaka, em Bangladesh, ou, né, então, uma cidade de um território mais pobre, como Luanda, sei lá, na Angola. Então, sempre vai ter essa classificação, né, e especificamente cidades globais em alfa, beta e gama. Fortalecimento dos laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. Ai, que lindo, né? Então, a ideia global, né, nunca ela vai ser de solidariedade, de estabelecer laços de cidadania entre as cidades globais, e sim de fluxo de mercadorias, comércio e serviços, né? Então, o principal foco ali é a obtenção de capital. A C, um passo importante para a diminuição da desigualdade social. Outra questão também. Então, a desigualdade social, ela nunca vai ser sanada pela tecnologia, pela globalização, né? São fatores que vão, né, sempre acumular capital, né, ou apontar para o lucro.
E a D tem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia, as multinacionais, desencadeada a partir do final dos anos 70, né, com a terceira revolução tecnológica. Então ela ampliou muito, por exemplo, os tigres asiáticos, até o espaço das zonas econômicas especiais na China, Coreia do Sul. E o Brasil até um pouco antes, né, na década de 50 ali, JK já abriu ali as empresas, né, do setor, especialmente automobilístico, né. Então a 15 ali é uma característica da cidade global, né, como um todo. Aí 16 sobre o tema geral de migrações, né, mais um minutinho e meio aí para a gente fazer, para chegar até 20 pelo menos aí. Bom, então essa questão, galera, trabalha o contexto ali das migrações transacionais ou internacionais. E na atualidade, a gente viu uma questão, por exemplo, da concentração, né, das fronteiras, dos muros sendo criados, que é uma tendência, né, na atualidade. Então, a mobilidade populacional na segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. No passado, né, antes ali do século XX, né, os imigrantes eram vistos como pessoas que iriam ajudar a construção do país, né, muito importantes, diferente do cenário atual. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são: então, na atualidade, o principal fator de migração é a busca por trabalho, né, ao lado ali dos refugiados. E o que a gente está assistindo, né, em diversos territórios, que evidentemente, né, os países mais ricos é que recebem essa maior atração, é o aumento da fiscalização, uma dificuldade ali, uma barreira a mais, né, contra os imigrantes. Tá? Então, para finalizar ali a 17 a 18, né, a gente termina ali até a 20 ali, mesmo passando um pouquinho do tempo, tá? Mais um minutinho ali para essa questão, né? Bom, galera, outra questão sobre a fome, né? Então, nesse texto você tem inicialmente ali a questão ali da produção de alimentos, né? Que ela seria capaz, como a gente já comentou aqui,
suficiente até mais, né, para acabar com a fome do mundo. E ele coloca ali então uma região, por exemplo, na África subsaariana, que a gente também citou, né, Índia, Paquistão, territórios ali que são bem pobres e que sofrem ainda, de forma geral, os países subdesenvolvidos ao exportarem seus produtos, né, com o protecionismo de países mais ricos. É óbvio que os países mais pobres, né, têm uma população rural, e aí a grande questão, né, do texto é justamente que essa população em área rural, né, ela não tem uma renda, né, específica, né, ou positiva o suficiente da agricultura. E a ideia então seria melhorar essa renda, né, auxiliar essa pessoa que mora na área rural e que ela consiga produzir, né, o próprio alimento, de forma até de subsistência, porque ela já está inserida nesse meio, né, nesse modo de produção, né, detentora da terra. Então, pelo texto, né, o que é possível afirmar? A subalimentação inexiste em países considerados subdesenvolvidos, né? Não é óbvio. A subalimentação atinge principalmente os moradores de áreas urbanas, não nas áreas rurais, porque justamente são os países mais pobres. Se o aumento da população da produção industrial acabará com a subalimentação. Se fosse isso, a gente já teria um saldo negativo, né, dessa alimentação na terceira revolução industrial. É possível acabar com o problema da subalimentação no mundo em que vivemos. A possibilidade ela existe, né? Mas a força para gerar isso, essa é a grande questão. Então, questão 18 ali, mais dois contextos ali associados aí à área urbana, né? Questão bem atual ali. Já caiu aí praticamente nas três principais de São Paulo. Então, galera, para essa questão, tá? Existe um conceito principal. Primeiro, ele indica no texto que ocorreu uma intervenção, tá, de um poder, que pode, né, esse poder, no caso, apontado ali pelo capital imobiliário, e ocorreu uma transformação, uma melhora, né, de uma região que passou a ser altamente valorizada, gerando um aumento expressivo do custo, né, de residir ali. Então, até essa parte, né, hoje você pode, inclusive, né, comprar um fundo imobiliário, né? Esses fundos imobiliários, eles são partes de um imóvel, de uma construção, de um galpão, e não deter necessariamente um imóvel, mas ter, né, um percentual ali no mercado, né, e vai te dar rentabilidade. Então, os FIIs, inclusive, né, você nem paga imposto sobre a rentabilidade dele, sim sobre a valorização do título. Tá? Bom, então o conceito principal, chave para entender esse texto, inclusive esse texto, né, a origem desse conceito é a Europa, né, também conhecido como neocolonialismo, é justamente a renovação, né, a ressignificação de um território. Então você cria uma nova área, investe numa região, geralmente
mais assim atrasada, como uma área central, né, em decadência, uma área portuária, e você consegue, né, valorizar essas áreas do ponto de vista econômico, né, atrair novos capitais. Só que o efeito colateral disso é você justamente aumentar o custo para quem mora lá, para quem reside naquela localidade, né, de certa forma expulsando-o, né, indiretamente. Então o contexto é a gentrificação, que é o investimento de capital numa região para recuperar ela do ponto de vista ali paisagístico, né, ou a construção de áreas, né, mais nobres, de lojas, shopping centers. O que a gente viu, por exemplo, no Porto Maravilha, onde foi construído o Museu da Manhã, né, o Aquario, o monotrilho. Então, uma nova área de lazer, né, ali você tinha algumas ocupações irregulares. Então, você deu um novo significado para aquela região, criou uma nova área do turismo, vai gerar empregos também, vai gerar renda, mas vai ter o aspecto negativo, né, social ali, da expulsão dessas pessoas. Então a gentrificação e a segregação, né, acompanhada justamente do fator negativo, uma vez que você vai aumentar o custo, né, de você ter um aluguel, ou até ir numa padaria, né, num restaurante local, dividindo, né, ou estabelecendo, né, uma barreira, que é econômica, então você está segregando também. Porque agora o pãozinho, por exemplo, né, não custa mais, sei lá, o quilo, o que é? R$9 o quilo, agora é 20, né? E é o mesmo pãozinho, né? Então você vai criar ali o café expresso é R$8, né? Igual ir parar no Graal, no frango assado, dá um salgado e um café, né? R$27, né? E aí se pegar um chiclete dá 48, né? Então é um custo absurdo, né? De você consumir um produto, né? Não que a gente não goste de coisas boas, a gente gosta, né? Mas pagar um preço justo, né? É obviamente sempre melhor. Mais duas até chegar na 20 aqui, tá? Então ali seria a gentrificação e segregação. 19 aí para a gente comentar os setores da economia. Rapidinho, isso daí, um minutinho bem fácil. Então, o setor, galera, primário, né, quem respondeu ali, do extrativismo, né, ligado à questão da agricultura, secundário, transformação, indústria, né, e o terciário aplicado à prestação de serviços e também ao setor público, né, comércio e serviços. O terceiro setor nessa classificação diz respeito às ONGs, né, mas já existe uma classificação superior, tá, onde, por exemplo, você tem ali o setor terciário, depois você vai ter o quaternário, que seria justamente uma nova fronteira da indústria, que seria a robótica, a nanotecnologia, tá? Setores que têm uma automação, por exemplo, né? Justamente alterando essa questão de indústria, porque o robô passa também a ser um funcionário, entre aspas, da fábrica. E o quinário que corresponderia, sim, aí às ONGs, né? Essa classificação mais recente, tá? Então, para 20, ali para a última questão, tá, de hoje, questão sobre migração. Mais um minutinho aí. Bom, então, galera, essa questão ela já caiu aí de outra forma também, né? Você está vendo que a proposta, então, de financiar um estudo
até em áreas, né, de elevado prestígio, renome fora do país, mas que a pessoa, né, ao fazer isso, a esse financiamento, ela fica incumbida de voltar e trabalhar no país de origem, né? Então essa questão ela tenta aí não permitir, né, que essa pessoa, que teoricamente possui uma boa qualificação profissional, saia do país e preste serviço lá fora, né? A gente está falando da fuga de cérebros ou migração de cérebros, que diz respeito a essa migração envolvendo a mão de obra altamente qualificada, tá? Então seria aí tema aí dessa questão. Então o país, né, que é recordista, né, nesse quesito, né, seria aí a Índia, né, que inclusive, né, vários indianos estão ali, fazem parte de grandes empresas, são CEOs dessas empresas. Galera, faltou mais 5 questões, tá? Dei uma olhadinha lá também. E mais tarde eu vou também enviar para vocês as de segunda fase, né, que são questões ali analíticas desses temas também, beleza? Boa noite, valeu galera, um abraço, bom descanso aí. Valeu!